Oi, migues! Oi, migues! No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês o que eu aprendi quando eu estava na Igreja Universal, na Fogueira Santa de Israel, tá? Então eu já peço aos amigos e amigas que deixem o seu likezinho, tá bom? Dizer pra vocês que eu não estou mais na Igreja Universal. E eu vou falar pra vocês o que eu aprendi com a campanha de Israel. A campanha de Israel é o quê? Na verdade, a campanha de Israel, uns acham que é para arrecadação de dinheiro da igreja, para pagar a funcionária, enfim, né, da Record, mas eu acredito que não seja isso. Eu acredito que seja uma coisa... Bom, enfim, vou deixar para vocês aí nos comentários me responderem. Vou dizer para vocês o que é a Fogueira Santa de Israel. A Fogueira Santa de Israel, você que é membro da igreja, ou você que não é, você pode participar, não precisa ser membro, não precisa ser membra. E é assim, é para as pessoas que estão cansadas da mesma situação. É para as pessoas que estão sofrendo em qualquer tipo de área, mas principalmente na vida financeira. E aí o que acontece? Os pastores, bispos, enfim, falam assim, que é para você pegar tudo que você tiver, seu dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você pode vender um carro. Se você não tiver um carro, você pode vender uma bicicleta, pode vender a sua própria roupa, mas que chegue até um certo valor. Na minha época, o mínimo era R$300. O mínimo era R$300 na minha época. Depois, conforme vai passando os dias, aí eles falam que qualquer coisa que você der, tá ótimo. Mas assim, foi assim que aconteceu comigo. Eu peguei... participei da Fogueira Santa de Israel, né? Que aí, assim, nem todo mundo participa. E eles mesmo falam, olha, você não precisa participar se você não quiser. A Fogueira Santa de Israel vai durar tantos dias e aí vocês que não querem participar nem precisa vir para a igreja. É assim que acontece. Então, assim, se você não quer participar, você fica sem a igreja naquele período e depois você volta. Até porque fica uma coisa sem graça, né? Fica uma coisa meio assim, porque eles fazem assim, ó. Isso aconteceu comigo. Chamava lá em cima, né, no altar, e falava, você que tá cansado aí dessa situação, você que tá chateado com a sua vida, enfim, tá revoltado com essa situação, você vai fazer agora uma campanha, que é a campanha de Israel. Você vai pegar tudo que você tem. Ah, mas eu tenho dinheiro no banco. Vai lá, pega tudo do banco e dá aqui no altar. Você vai dar no altar e aí Deus vai te recompensar. E o que acontece? Eles falam isso e aí, né, a gente vai subindo e pega o envelope, desce naquela fé, na força, né? E aí a gente desce. As pessoas que não estão subindo ficam olhando, né? Porque assim, fica aquela coisa, né, meio desconfortável, né? Pô, fulano tá fazendo, eu não tô fazendo. Tem gente que eu já vi pegar e nem fez. Eu já vi isso já. E assim, e aí eu fui fazendo a campanha e como é que foi que eu fiz a campanha? Eu fiz várias campanhas da Fogueira Santa de Israel lá, várias mesmo. Só que uma assim, vamos dizer assim, umas duas assim, que eu tive bastante resposta. Acho que a segunda, terceira, não tanto. Uma dessas últimas que não foi tanto foi quando eu dei a minha aliança de casamento, na época que eu estava casada com o pai do meu filho. Eu dei o anel, meu anel de casamento, porque eu estava passando por uma situação já ruim no meu casamento, e aí eu dei. E depois aconteceu que eu dei de novo outra aliança, depois que o pai do meu filho foi e comprou a aliança, enfim, aí acabou que eu dei de novo. Não façam isso, gente. Só se você tiver bem certeza mesmo do que você está fazendo, mas não faça. Eu me arrependo de ter dado a minha aliança do meu casamento, a aliança. Eu me arrependo de ter dado ela. Inclusive isso até acarretou umas brigas com o pai do réu na época, quando a gente estava junto. Mas enfim, isso aí é para outra história. E aí a outra campanha que eu fiz foi quando eu peguei e vendi um monte de coisa juntamente com a minha mãe na época. Mas eu não vou colocar a minha mãe nessa história porque eu prefiro só falar das que eu fiz. Então eu fiz a campanha, vendi um monte de coisa, vendi roupa, vendi tudo que vocês imaginam, eu vendi, gente, pra poder botar no envelope.
E eu tava querendo, né, que a minha vida financeira ficasse boa e tudo mais, enfim. E aí, o que eu peguei e fiz? Eu peguei, coloquei tudo que eu tinha no envelope. E dei. Taiana, você viu o resultado na hora? Não, não vi resultado na hora. Mas depois eu entendi o porquê eles fazem isso. Depois de muito tempo eu fui entender o porquê existe a fogueira santa de Israel. Pelo menos na minha visão. Tá? O que acontece? Eles ensinam a você, por exemplo, você tá aí e você não tem nada agora na sua casa, você tá sem dinheiro nenhum, mas o que tu tem aí? Lembra daquela viúva que tinha os 2 filhos, só tinha um pouquinho de azeite? Então, o que você tem aí hoje? Você pega isso que você tem aí hoje e vende. Ah, eu tenho minha televisão, vende a sua televisão. E aí o que você faz? Você vai e compra mercadorias para você vender. O que tá vendendo? Aqui nesse calor no Rio de Janeiro é água. Então eu vou pegar a minha televisão, vou vender a minha televisão e vou começar a vender água com o dinheiro que eu vendi a televisão. E assim eu vou guardando o meu lucro, vou investir, quer dizer, eu guardo o lucro e o que eu investi eu separo para poder comprar a próxima mercadoria e assim vai indo. A mesma coisa é com a Igreja Universal, que eles ensinaram, a campanha de Israel. O que acontece? Eu pego, vendo o que eu tenho, coloco no envelope com a minha fé. Eu não sei se as pessoas são abençoadas porque as pessoas têm muita fé, sabe? A fé é tudo na vida de uma pessoa. Você não precisa ser evangélico ou outra denominação para ser abençoado por Deus. Ele abençoa e ele para de te abençoar o momento que ele quiser. Ele não é obrigado a te abençoar. O que acontece é que muita gente acha que Deus é obrigado a abençoar. Deus não é obrigado, gente. Ele não é obrigado. Você tem que agradecer ele porque você está respirando. Não, ele não é obrigado a nada. Deus não é obrigado a nada. Enfim, voltando ao assunto. Então, você vai pegar aquilo que você tem. A maneira correta que eu aprendi na época era isso. Depois de eu ter feito errado, várias campanhas. Eu pegava tudo e ficava sem nada depois. E não é assim. Eu tinha que pegar, tipo assim, por exemplo, se eu tivesse 300 reais, um exemplo, tá, gente? Não é isso, até porque o mínimo não era isso. Se eu tivesse 300 reais, eu pegaria 200, colocaria no envelope e com aqueles 100 eu compraria a mercadoria para me vender, ou o que fosse que eu fizesse. Só que tem muita gente, né, que assim, eu já participei de uma gravação que nem foi ao ar, né? Talvez um dia eu fale sobre isso, que nem foi ao ar. Mas foi uma coisa assim surreal, que eu vi realmente que às vezes nem todo mundo que tá falando alguma coisa é aquilo, gente. Nem todo mundo que tá falando é aquilo mesmo. Então assim, a gente tem que se precaver. Mas eu aprendi isso, eu aprendi a trabalhar do nada, começar do nada. Eu aprendi isso lá. Entendeu? Então hoje em dia, o porquê eu não passo fome hoje em dia? Graças a Deus por isso em primeiro lugar. Porque eu aprendi que se eu tiver alguma coisa aqui, eu posso vender e aí depois eu multiplico o meu dinheiro. Entendeu? Então foi assim que eu aprendi. Foi aprendendo, eu aprendi perdendo o meu dinheiro para poder ganhar. Entendeu? Então assim, se você já foi da Igreja Universal, comenta aqui embaixo. Se você aprendeu alguma coisa com eles, se não aprendeu, não tem problema. Mas conta aqui pra mim, tá maior calorzão aqui no Rio de Janeiro. Conta aqui pra mim o que você aprendeu, ou se você não aprendeu nada. O que você acha, por que existe a Fogueira Santa de Israel? Por que existe a Fogueira Santa de Israel? Eu quero que você me responda aqui embaixo o porquê. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me segue lá no meu Instagram, @canal Taiana Alves. E lá você pode tirar várias dúvidas comigo, tá bom? Ó, beijo, mix. Até o próximo vídeo.